Irmãos, hoje eu vou ler Isaías 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu és, no meu nariz como fumo de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Pai. Irmãos, quando está dizendo aqui que é vingar, quer dizer que ele vai fazer justiça e não vingança, tá? Os quais queimaram incensos nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Assim diz o Pai, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair descendência, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscou. Mas a vós outros, os que vos apartais do Pai, os que vos esqueceis do meu monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o deus Destino, também vos destinarei a espada. E todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei, e não me respondestes, falei, e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Pai: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição? O Pai vos matará e a seus servos chamará por outro nome? De sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus, que dirá amém, e que se abençoará, e aquele que jurar na terra por Deus, que dirá amém, e que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos? Pois eis que eu crio novos céus, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós fogareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Irmãos, ele está falando da Sião, o reino, tá? Exultarei por causa de Jerusalém, folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que aos 100 anos, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado?
Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Pai, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha, como o boi. Pó será a comida da serpente, não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Pai. Irmãos, eu quis ler para vocês essa passagem de Isaías 65. Eu li para vocês para que vocês entendam, porque o nosso Pai, ele questiona aqui algumas vezes, interrogando, porque não fizeram aquilo que ele pediu, praticaram aquilo que não agrada. Então, tá na hora das pessoas entenderem, meus irmãos. Ele enviou o Filho dele do reino do alto, que trouxe a verdade para nós. Então, vamos procurar nos ensinamentos ao qual o Messias ele trouxe para nós. Gostam de se botar em defesa de Moisés, de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Saul, Salomão. Mas eu pergunto a vocês, aonde o Messias mandou que a gente fosse buscar neles a vida eterna, a salvação e o reino? Meus irmãos, as únicas vezes que eu vi ali o Messias citando Noé foi para dar um exemplo do que aconteceu naquele tempo, é o que vai acontecer. Mas ele estava falando referente à parábola das virgens. Quando a porta fechar, que o noivo fechar, vão bater e ele vai dizer, não vos conheço. Então tá na hora de entender que algumas vezes ele usou os apóstolos também, mas era para dar exemplo, meus irmãos, do que eles fizeram. Então vocês têm que entender, tá na hora de saber reconhecer o que é bom e o que é mal. Tá na hora de entender que o que eu não quero para mim, eu não vou praticar para o meu próximo. Então, o que há de proveito em Abraão, Isaac, Jacó, Saul, Salomão, Moisés, Davi, o que eles acrescentam para atingir o reino e a salvação? Pensem. O Messias é a verdade. Se o Messias ele é a verdade, por que ele mandou a gente ir em Daniel? E por que o Messias disse, eu vim cumprir a lei e os profetas? Pensem. Está na hora de analisar a verdade que veio pelo Messias e parar de se botar como uma barreira para os outros, se tornando um tropeço. Está na hora de parar de dizer para as pessoas que uma relação entre um homem e uma mulher é pecado. Se fosse pecado, meus irmãos, acordem, não estaríamos aqui, porque todos nós viemos de uma relação entre um homem e uma mulher. E o nosso Pai, ele falou que de Adão se fez todos. Mas o Pai, ele mostra para nós, através do seu Filho e de todos os que vieram do reino, como os profetas e os apóstolos. Pensem, meus irmãos. Nós todos viemos de Adão. Então, meus irmãos, como é que vocês vão ter no pensamento de vocês o que a religião incutiu, que uma relação entre o homem e uma mulher é pecado? Larguem o que aprenderam com o sistema e aprendam do Messias. O Messias, ele foi manso, ele foi humilde, explicou toda a verdade, nos mostrou que ninguém na terra é para chamar de pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Quando a gente fala Padre, a gente está falando Pai. A palavra Padre significa Pai. A ninguém na terra chamei pastor, rabi, mestre, guia, porque um só é o vosso mestre, o vosso guia, o vosso pastor. Ele é a cabeça, ao qual todo o corpo aperfeiçoado nele, que faz parte da cabeça. Simples, ele é o Messias. Ele é o Filho do nosso Pai.
que na terra, quando andou aqui, se chamou Emanuel, que no reino se chamou Miguel e que voltou para o reino. Novo nome, Apocalipse 3:12. Meus irmãos, está na hora de acordar. O tempo está curto. O Pai está chamando a gente. Novos céus, nova terra. Há um lugar preparado. Apocalipse 12. A mulher foi levada para esse lugar, onde ela vai ser sustentada por 1260 dias. Ninguém vai sair daqui voando. Ninguém vai ser arrebatado. Nós estaremos aqui na terra, porque o Messias virá nos buscar com seus anjos, como está em Mateus 24, 1335 dias. Está na hora de parar de negar o que o Messias falou. Acordem. Despertem. O que eu estou falando para vocês está tudo escrito, foi tudo aquilo que o Messias falou. Então, quando vocês se botam contra o que eu estou falando, vocês não estão se botando contra mim, eu, a Juliana. Não, vocês estão se botando contra o Messias, aquele que veio do reino. Meus irmãos, eu estou guiando a ele. Eu estou pedindo para vocês, abram a Bíblia, procurem. Aonde o Messias mandou construir um templo? Qual era a placa do templo? Aonde o Messias praticou o que se pratica na Umbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo, no Hinduísmo, no Budismo, em qualquer religião. Coloquem as passagens para mim. Porque eu quero ver ele praticando, mandando eu praticar hóstia, Santa Ceia. Eu quero ver ele mandando eu fazer isso. E eu quero ver os apóstolos praticando isso. Porque vocês não entenderam ainda que aquilo que ele falou a respeito ali da ceia que eles estavam comendo, porque ceia significa isso, comer. Ele está me ensinando que é para a gente passar a verdade, o pão. Ele é o pão que desceu do céu. E como é que eu vou pegar e comer um pão físico com vocês e vou dizer que a partir do momento que vocês comerem esse pão e beberem esse sangue, vocês chegaram à verdade? E vou dizer para vocês, olha, sejam como Salomão. Pelos frutos se conhece a árvore. Salomão fez templos a vários deuses, sacrificou a Moloque. Salomão matou. Salomão não entra no reino. Acordem. Apocalipse 22:15. Para defender a mentira, tem que se pôr contra a verdade. Meus irmãos, acordem. Reino dividido não vai subsistir. Aquele que acha que matar, roubar e destruir é bom, terá isso em recompensa no dia do julgamento. Não se esqueçam, Apocalipse 22:15. João, na ilha de Patmos, deixou para nós. O Messias disse que viria a vinda dele. João viu a vinda do Messias e deixou bem claro para nós, nos 1335 dias no fim da tribulação. Primeiro virá o iníquo, a besta, Jesus Cristo. O Senhor salva, Baal salva. Irmãos, Yeshua, YHWH, o dragão, a besta recebe o poder do dragão. Ele virá para reinar, meus irmãos. Está na hora de acordar. O Messias vem em nome do Pai, Emanuel, príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, o Pai conosco. Despertem do vinho da prostituta da Babilônia, porque ela vai se levantar e ela vai comer e vai devorar as filhas, ela vai destruir a meretriz. Leiam o livro de Apocalipse. Está na hora de vocês acordarem e entenderem que tem alguém mentindo para vocês. Está mentindo pelo mundo e pelas riquezas. Porque é isso que o diabo ofereceu para o Messias no deserto, que se o Messias se prostrasse e adorasse, receberia os reinos. Está na hora de vocês entenderem que todos aqueles que se colocam de barreira de tropeço estão se sentando na cadeira de Moisés. Então, se vocês acreditam em Moisés, tem que acreditar no que ele escreveu a respeito do Messias. E o que ele escreveu? João 19:7, Deuteronômio 18:20, a lei que foi usada para que o Messias fosse posto no madeiro. E ele mesmo diz,
Maldito todo aquele que for posto no madeiro. Não creio em Moisés, mas foi isso que ele deixou. Foi o que ele ensinou a Josué fazer. E aonde ele aprendeu isso? No Egito, porque Moisés foi instruído em tudo que há no Egito. Acordem, vocês estão sendo enganados por Moisés, o acusador que está em João 5,45, e é ele que vai acusar vocês. Porque vocês acham que ele é justo. E as obras que ele praticou, é isso que vocês vão ter recompensa. Porque tudo aquilo que ele fez, vocês estão se tornando cúmplices dele. Ele matou, ele roubou, ele destruiu. Essas são as obras dele. Ele ficou encarregado de passar a lei, como está em 1 João 16, que a verdade e a graça vieram pelo Messias. A lei através de Moisés. Irmãos, se ele ficou encarregado de passar ela para nós, por que ele não cumpriu? Está escrito bem claro na lei do Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo, resumido. Não matarás. Moisés matou, roubou e destruiu tudo que vai de contra o amor ao próximo. Despertem. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Tá na hora de acordar. Breve a besta irá surgir. E vocês sabem, está descrito em Apocalipse, então aquele que ainda não leu, leia. Porque está escrito lá, o número dele é 666 e é o nome e a imagem que é adorado e aceito por todos. E qual é a imagem e o nome que está todo mundo aceitando e adorando, tanto na Umbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo? Jesus Cristo, a besta. Acordem enquanto é tempo. O Messias teve um nome no reino, Miguel, na terra, Emanuel, voltou para o reino, novo nome, Apocalipse 3:12. Leiam, um forte abraço a todos. Eu espero que esse vídeo ajude. Paz, meus irmãos.